Voltamos a falar dos dados de serviços. Para repercutir o número do setor de serviços de agosto, vamos conversar agora com Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG. Seja bem-vindo à nossa programação. É um prazer tê-lo por aqui. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Sempre um prazer. Até a última vez que a gente conversou, não a última vez que a gente conversou, mas a última vez que saiu a PMS, nós conversamos sobre ela. Vamos aproveitar hoje e falar mais um pouquinho, então, do setor de serviços. Exato, 7 meses seguidos de altas. É um resultado realmente bastante forte. Serviços continuam fortes no Brasil, Flávio? Sim, continuam. Bom, eles vêm numa trajetória muito forte, mas claramente perdem um pouco de força na margem, né? A gente está com um crescimento só de 0,1. A gente começa a observar os primeiros sinais de arrefecimento, né, de desaceleração do setor. A parte de consumos de setor de serviços prestados às famílias está desacelerando ainda. A gente começa a observar também alguma acomodação na parte de transportes, especialmente passagens aéreas, né, que vinham super fortes. É o setor que mais cresceu nesse ano, perto de 20%, mas outros segmentos continuam muito fortes, né? A parte de serviços técnicos, tecnologia, isso continua muito forte. Então, a gente está começando a observar uma acomodação, mas, claro, a gente vem numa trajetória muito, muito forte, que está muito relacionada ao mercado de trabalho, que ainda vinha, né, vem forte, está começando também a querer desacelerar, impulsos fiscais, enfim, tem todo um cenário que explica um pouco esse desempenho super forte do setor de serviços ao longo dos últimos meses. Perfeito. A gente pode talvez atrelar a mercado de trabalho forte, e aí você fala sobre impulsos fiscais. A gente teve um aumento considerável dos benefícios sociais desde o último governo Bolsonaro, o aumento do Bolsa Família, o crescimento, por exemplo, de benefícios como o BPC e até a política de valorização do salário mínimo. Isso, em parte, ajuda, como na tua opinião, a justificar serviços tão fortes assim no Brasil. Sim, ajuda sim. A gente não pode esquecer não só isso, né? A gente vem com uma política de aumento do mínimo real, né? Então isso é um fator novo, que né, não existia anteriormente. Então também é um impulso importante. E se a gente pegar em final de 23 e começo de 24 e agora mais recentemente, a gente também teve desembolsos grandes de precatórios. E uma parte desses precatórios também eram precatórios previdenciários, né? Então lá no 23 para 24, somando dezembro e fevereiro, foram cerca de 90 bi e acho que foram 50 ali de previdência. Agora foram mais 60 bi de precatórios que foram desembolsados em julho, com uns 20 bi de previdência. Então, de fato, tem todo um cenário que impulsiona o setor de serviços. A gente não pode esquecer que serviços é muito relacionado à renda. Então, se tem mercado de trabalho forte e transferência de renda, a renda obviamente cresce. E aí isso impulsiona o setor de serviços. Então, a gente vai pegar, por exemplo, comércio, você tem uma parte dele que é muito renda, mas uma parte é juros. Se os juros estão altos, a gente começa, né, tende a observar alguma desaceleração. Então, de fato, o mercado de trabalho apertado, transferências, própria, né, se a gente pegar todo o processo, vocês mostraram o gráfico, né, da reabertura da economia, tem todo um processo de recuperação no setor de serviços e é importante também, quando o setor de serviços está forte, ele é intensivo em mão de obra, ele contrata muitas pessoas, então isso naturalmente também gera um estímulo adicional. Então é todo um ambiente muito favorável para explicar esse desempenho tão forte nos últimos meses. E aí eu queria entender justamente o que a gente pode esperar a partir de agora. É um dado bastante retrovisor, a gente está olhando para agosto e a gente já está em outubro. Se a gente utilizar outros dados anexos aí que medem a atividade, a gente já está começando a ver desaceleração, talvez uma perda de força desse setor de serviço. Você fala que na margem desacelerou com certeza, a gente tem um crescimento de só 0,1%, a expectativa não era muito distante disso. Mas depois de agosto, a gente já viu talvez alguns fatores que possam afetar este setor? Ó, vamos lá. De fato, pegando o mercado de trabalho, os últimos dados de PNAD, CAGED, e se a gente for extrapolar esse processo, daria para imaginar que esse quarto trimestre vai ser um pouco mais fraco. Mas tem alguns pontos de dúvida, né? Tem um pouco essa questão que a gente falou dos precatórios. Então, agosto, aqui no setor de serviços a gente não viu muito impacto, mas vamos ver amanhã na PMC como é que vai ser, se isso vai ter algum reflexo ou não. Mas virando o ano, a gente tem um novo aumento do salário mínimo, né? Então isso vai impulsionar principalmente as despesas com pensões, né? Previdência. E a gente tem, então, todo um cenário a gente estava falando agora um pouco da medida do imposto de renda, né? Então, vai liberar na economia renda disponível, aí cerca de 20 a 30 bilhões de reais também. Então, se a gente tem um pouco o cenário de desaceleração, mas também um pouco de dúvida se
esses novos impulsos não podem fazer com que o setor de serviços volte a reagir, né? Então, o natural seria, nesses próximos meses, em função dos efeitos defasados de política monetária e os sinais que a gente está observando de indicadores que a gente são coincidentes, né? Aqueles dados que a gente vai de alta frequência, que a gente vai monitorando, eles estão apontando sim para acomodação, mas a gente ainda está num ambiente de incerteza. E aí eu acho que fica um pouco de cautela, porque a gente já viu algumas vezes esse setor ou outros setores da economia parecer que ia desacelerar e voltaram a crescer. Perfeito. Então, não dá para o Banco Central soltar o freio, pelo menos relaxar neste momento. Ainda prevemos mais medidas contracionistas ou contracionistas por um pouco mais de tempo. Você acredita que, por conta desses fatores que ainda podem influenciar a atividade, 2026 ainda vai ser um ano de muitas dúvidas em relação à política monetária, Flávio? Assim, eu acho que tem um cenário claro de queda de juros. A Tá. questão é muito quando começa. Então, primeiro trimestre, a gente enxerga uma janela para o Banco Central cortar. Para ele começar a fazer isso, ele vai precisar ter a confirmação de de um cenário. Então, é esse cenário que a gente falou de acomodação da atividade na margem, mas principalmente acomodação no mercado de trabalho, porque é ele que está, de fato, puxando esse setor, né? Então, e aí, qual que é o ponto importante? A gente teve uma melhora da qualidade da inflação do que a gente vinha no começo do ano para agora. Então, isso é um ponto super importante para ele, né? Teve o câmbio que valorizou, está ajudando a dinâmica de bens industriais. A gente teve a retomada, né, das condições de produção, de oferta do agropecuário. Os preços de produtos agrícolas, né, produtos de alimentação caíram, então isso também ajudou, mas a inflação de serviços ela continua alta. Inclusive, na margem, ela até piorou um pouco, né? Então, a grande preocupação do Banco Central é essa, porque essa é a parte da inflação que é mais inercial, né? Que ela depende da inflação passada, mais existente e que, portanto, então, é aquela que faz todo o trabalho focado nela, basicamente, né? Claro que o PCA, né, é importante o PCA cheio, mas o PCA de serviços é o grande ponto de atenção. Então, se a gente tiver a confirmação desse cenário de acomodação, a gente tem ainda o cenário na expectativa de um cenário de inflação um pouco melhor, e as expectativas estão caindo, né? Se a gente for pegar a Focus vem caindo gradualmente, mas vem caindo, a gente está criando, então, esse cenário que pode abrir espaço, então, para o Banco Central cortar juros. Mas, de fato, olhando para 2026, a gente tem um cenário internacional de bastante incerteza, né? Então, eu digo incerteza, assim, gera volatilidade. Então, a gente tem a tendência de corte de juros lá fora, mas pode ser mais volátil. Aqui no Brasil, a mesma coisa. A gente enxerga um cenário de desaceleração e, portanto, de queda de juros, mas tem um processo de um ano eleitoral que pode trazer mais volatilidade nos preços dos ativos, pode piorar a dinâmica do câmbio. A gente viu recentemente, né, o câmbio estava 5,30, de repente foi para 5,50. Então, isso pode atrapalhar um pouco a dinâmica dessa parte que está positiva, que é a parte de alimentação e a parte de bens industriais. Mas o ponto central mesmo é trazer a inflação de serviços para baixo. Se isso continuar, se o BC ganhar confiança nesse cenário, nessa dinâmica, a gente tem tudo para cortar juros no ano que vem. Acho que isso está muito claro. Conversamos com Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG. Sempre bem-vindo à nossa programação, Flávio. Obrigado por estar aqui mais uma vez comentando este dado da PMS conosco. Imagina, obrigado. Um bom dia a todos. Até a próxima. Valeu, até a próxima.